Hi guys, good morning, good afternoon or good evening. This is your English teacher João Victor e essa é a nossa English Video Class number 2, tá bom? Então quero que vocês abram os books nas pages 19 e depois na page 150, beleza? Bom, vamos começar então. Quando a gente fala aqui na page 19, nós vamos falar sobre grammar e a utilização de gerunds, ok? O que são gerunds? Em português, né, são os verbos que a gente utiliza no gerúndio, tá bom, gente? Então, por exemplo, na number 1, nós vamos falar assim, olha, look at the charts which show when we usually use gerunds. Então, nós temos duas opções normalmente para utilizarmos os gerunds. Uma, after preference verbs, então, depois de verbos, né, de preferência, por exemplo, como like e como hate, né? Então, por exemplo, he likes playing tennis. She hates going skydiving. O que é isso, pessoal? Esse verbo que está aqui, olha, playing, e esse verbo que está aqui, going, ele termina com essas três letrinhas aqui, né? Ing. Não é isso? Então, por exemplo, essa terminação é o que nós chamamos de gerúndio, tá? Então, o verbo ele tem duas formas de ser utilizado para a gente poder fazer frases desse tipo, de preferência. São esses exemplos que eu coloquei aqui do lado, olha. I like playing basketball, da mesma forma como nós vimos aqui, né, com o ing no final do verbo. E eu posso utilizar essa forma aqui também, olha. I like to play basketball, tá bom? Então, as duas formas estão certas e podem ser utilizadas. Você pode escolher da forma que quiser usar, tá bom? Mas aqui, lembrando que nesse exercício, nessa página, nós vamos utilizar a forma de gerund, alright? Que é a primeira forma, I like playing basketball. E aqui eu separei outros dois exemplos. I love eating hamburgers, or I love to eat hamburgers. Então eu amo comer hambúrgueres. Da mesma forma que a frase vai ter o mesmo sentido, porém duas estruturas diferentes. Aqui, comer, nós temos eating, ou então temos to eat. Beleza? Terceiro exemplo. I don't like listening to loud music. Eu não gosto de ouvir música num volume alto. Tá? Então, tem a opção do verb listening, com ing no final, ou to listen. Beleza? São as duas opções. Sempre os gerunds são essas formas que estão aqui em primeiro lugar. Playing, eating, or eating, e listening. Tá bom, pessoal? É assim que funciona. E também nós podemos utilizar esses gerunds depois de prepositions. Mas espera aí, então. O que é uma preposition? Bom, eu deixei a definição aqui para ficar mais fácil para a gente poder entender. Por exemplo, são palavras importantes na construção de uma frase porque elas se ligam a outros elementos, precedendo-os, por exemplo, substantivos, pronomes ou gerúndios, para indicar a noção de lugar, direção e movimento, tempo e entre outras funções. Então, pessoal, no caso, uma preposition é uma palavra que ela vai ligar uma parte a outra na frase, para que dê entendimento nessa situação. Então, por exemplo, aqui, olha, no primeiro exemplo aqui do quadrinho, tá assim, I'm not into drawing cartoons. Eu não estou ligado a desenhar, fazer desenhos animados, tá bom? Nesse caso, não é desenho animado. Eu não sou bom em fazer desenhos, tá bom? Cartoon pode ser um desenho como Bob Esponja, Pernalonga e outros, tá bom? Segundo exemplo, they are not interested in reading books. Eles não estão interessados em ler livros. Então aqui, olha, eu tenho a preposition in. Como no primeiro exemplo, eu tenho a preposition into, que está ligando a frase, né, a parte de eu não sou ou eu não estou ligado a desenhos, né, a fazer desenhos. E aqui eles não estão interessados em ler livros. Então, esse in é o em que a gente está dizendo, tá bom? E aqui, olha, he is good or he is bad
at playing the piano. Ah, ele é bom ou ele é ruim em tocar piano. Alright? Então a preposition aqui é at. Então eu não posso fazer uma coisa desse tipo. Olha, quer ver? I am interested in to play games. Então, por exemplo, eu tenho aqui o in e o to. Então, isso daqui seria impossível de fazer, tá bom? Justamente porque eu tenho essas duas palavrinhas juntas. Então, se eu uso in como uma preposition nesse caso, eu tenho que eliminar esse to e utilizar ing no final do segundo verbo. Alright, guys? Bom, essa é a explicação dessa situação sobre gerunds, ok? Então, eu tenho essas outras frases aqui, olha. I am interested in reading books. She is not good at playing the piano. They are bad at speaking Chinese. Eles são ruins em falar chinês, por exemplo. Tá bom? Ela não é boa em tocar piano. Eu não estou interessado em jogar games. E eu estou interessado em jogar games e estou interessado em ler livros. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa visão sobre gerunds. Aí, olha só. Na number 2, está dizendo assim. Read the sentences in activity 1. Again. Check the correct information as to the use of gerunds. Então, pessoal, vocês vão marcar aqui a informação correta entre A e B, C, de acordo com o que nós aprendemos sobre gerunds aqui em cima. Alright? Number 3. Write sentences and questions using gerunds. Então, pessoal, vocês vão fazer sentenças e perguntas, né, frases afirmativas e interrogativas utilizando gerunds. Olha o exemplo. Eu tenho o sujeito Peter, o verbo like e a outra parte play tennis. Então, eu preciso utilizar a frase de que forma? Peter likes. Por que likes? Porque o sujeito é Peter e ele é he, terceira pessoa do singular, então nós precisamos acrescentar esse ao final do verbo. Depois, o gerund. Peter likes playing tennis. Alright? Letter A. Bom, vamos fazer a letter A juntos. Eu tenho aqui o sujeito Kate, good at, draw cartoons. Aquela questão de fazer desenhos, né? Bom, vamos ver então como nós podemos fazer essa frase. Eu quero dizer que a Kate é boa em fazer desenhos. Então, vou utilizar aqui as minhas anotações. Nós podemos fazer assim, olha. Kate is, porque ela é boa. So, Kate is good at drawing cartoons. Ok? So, Kate is good at drawing cartoons. Dessa forma, se eu tenho a preposition at, aqui eu tenho que utilizar ing no final da palavra draw. Alright, guys? Number 4. Work in pairs. Use the cues below to ask and answer questions. Bom, pessoal, vocês vão fazer perguntas de A, B, C e D e colocar as respostas ao lado, tá? Se elas são yes or no, ok? Esse exercício era para fazer em pares, mas como estamos em casa, não vai ser possível fazer. Então, vocês vão fazer de forma individual mesmo, alright? Number 5. Read the text and underline the correct answers. Bom, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer a leitura do texto e sublinhar as respostas corretas. Então, vocês têm sempre duas opções para sublinhar. Por exemplo, Kate and her friend Sam love traveling, ou então love travel all over the world. Então, vocês vão escolher entre love traveling or love travel, de acordo com o que a gente acabou de aprender aqui em cima. Alright? Bem simples. Agora,
já que nós explicamos os exercícios aqui da page 19, let's go to the page 150. Só um minutinho. Pronto. Bom, pessoal, aqui nesses exercises da page 150, nós vamos fazer da seguinte forma. Number 1. Match the sentences with the pictures. So, vocês vão relacionar as sentenças com as figuras. Então, aqui nós temos as figuras de number 1 até number 8 e as frases de letter A a letter H. Vocês vão relacionar de acordo com cada contexto que as figuras mostram para vocês. Agora, na number 2, está dizendo assim, order the words to make sentences. Então, vocês vão organizar as palavras para criar frases, alright? Como nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho as palavras like, early, don't, getting, up and I. Então, no caso aqui, a gente precisa descobrir quem é o sujeito. A gente já viu que é a palavra I. Logo depois disso, nós vemos se tem alguma negação ou não, porque vai vir o verb. Então, a gente vem aqui e vê que o don't está sendo utilizado. Então, a gente precisa colocar I don't. Depois vem o verb. I don't like, porque ele é um verbo que está sendo conjugado junto com o sujeito e o don't no simple present. E logo depois vem o gerund. I don't like getting up early. Eu não gosto de acordar cedo. Ok? E vocês vão fazer de letter A a letter G. A number 3 está dizendo assim. Complete the questions with the gerund form of the verbs in the box. Então, pessoal, vocês vão completar as perguntas utilizando as formas de gerúndio dos verbos que estão dentro da caixinha. Então, por exemplo, eu tenho os verbos do, go, que não pode ser mais utilizado, make, meet, read, spend and watch. Então, nós temos esses verbos para poder colocar nas frases. Vocês, além de escolher em qual desses espaços eles se encaixam, vocês também vão precisar colocar a terminação ing em cada um deles. Alright? E o último exercise, number 4, write questions using the gerund form, use your own ideas. Então, por exemplo, vocês vão escrever frases, no caso, interrogativas, utilizando formas em gerúndio, tá? E vocês podem utilizar as suas próprias ideias. Por exemplo, letter A. Do you like watching soccer games? Você gosta de assistir jogos de futebol? E assim por diante, vocês podem criar as continuações dessas perguntas, de letter A a letter G. Ok, pessoal? Bom, that's it. É isto. Have a good exercise and stay home. Bye.